Boa tarde a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Gostaria que vocês dessem um joinha aí nas reações para saber se o meu microfone está transmitindo bem o áudio para vocês, se conseguem me escutar. Maravilha. Muito bom. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Wellington. Sou gerente de operações e sucesso do cliente aqui na PHS Brasil. Minha missão aqui é apoiar o departamento de sucesso do cliente na aproximação com os nossos clientes, gerando valor dentro da jornada de sucesso do cliente. E também atuo liderando os times de suporte técnico alocado, que são os técnicos que atuam diretamente no cliente. E é um prazer apresentar a vocês a nossa apresentação sobre IA e Security, liderado por humanos, operado por agentes. Fica aquela dúvida. Qual o papel que a inteligência artificial tem tomado nas nossas vidas atualmente? Foi algo que começou aparentemente ali muito pequeno, e hoje já está tomando proporções muito grandes, e eu tenho certeza que cada um de vocês, até mesmo sem perceber, já utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia. Bom, vamos lá. Então, complementando aqui a minha apresentação, pessoal, sou responsável aqui pelo time de operações, sucesso do cliente e sou um dos sócios da PHS Brasil. Tá, é um prazer falar com vocês. Também gostaria aí de agradecer ao nosso time técnico que está participando dessa transmissão, agradecer aos nossos patrocinadores Microsoft do Brasil e TD Synnex do Brasil por nos ajudar a viabilizar esse evento, E agradecer aí novamente a todos vocês por conseguirem aí tirar um tempinho para conseguir aprender conosco um pouco mais sobre a utilização responsável da inteligência artificial e alguns recursos muito bacanas aí do Microsoft Copilot que será apresentado hoje. Antes de iniciarmos, eu tenho alguns avisos muito importantes para vocês. Então, nós desligaremos os microfones durante esse webinar para evitar qualquer tipo de interrupção acidental e garantir a fluidez e a atenção de todos no conteúdo e no nosso apresentador. Informo também que o nosso chat estará aberto para perguntas e respostas e também algum comentário que vocês tenham para fazer a respeito do webinar. O próximo slide, nós teremos também a apresentação de um e-book completo com um QR Code para vocês já fazerem o download e acompanhar o conteúdo que será apresentado, municiados desse e-book. E também gostaria de reforçar que todos os dados trafegados nesse webinar, assim também como a página de cadastro para o mesmo, está protegido em conformidade com a Lei Geral de Proteção a Dados. Falando um pouquinho da PHS, nós somos uma consultoria de TI especializada em Microsoft. Estamos no mercado há cerca de 20 anos e somos parceiros Microsoft desde 2018. É um prazer ser parceiro Microsoft. E nossa missão é simplesmente apoiá-los a impulsionar o seu negócio utilizando os pilares do Microsoft 365, que é uma ferramenta formidável e a cada ano a Microsoft tem implementado ainda mais funcionalidades para ajudar aí no dia a dia e ainda assim mantém com todo aquele aparato de produtividade, comunicação fluida, um alto grau de configuração de segurança. Tá? Então, caso vocês tenham qualquer dúvida aí relacionado a outras ferramentas do Microsoft 365 que não sejam necessariamente a inteligência artificial que será apresentada hoje, o nosso time ficará à disposição para ajudá-los. Agora, nós temos aqui o QR Code para vocês baixarem o nosso e-book. Eu vou dar 30 segundos aqui para vocês conseguirem fotografar esse QR Code e já baixar o conteúdo para acompanhar aqui o Rodrigo, que falará em breve nos próximos slides. Mais 5 segundinhos, pessoal. Beleza. Vou passar aqui
para o próximo slide. E para falar desse tema tão importante, eu trouxe aqui o Rodrigo Moreira. O Rodrigo ele é especialista Microsoft com mais de 22 anos de experiência na área de TI, sendo que desses 22 anos, 17 anos são dedicados ao ecossistema Microsoft. O Rodrigo ele é MCT, ou seja, um treinador especializado da Microsoft, né? E ele vai trazer aí para a gente um conteúdo muito bacana em relação ao 365. Nesse slide também temos aqui o LinkedIn do Rodrigo para quem quiser segui-lo nas redes. Ele também publica muito conteúdo bacana lá e vale a pena segui-lo. Então eu vou puxar aqui o Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? Olá, Wellington. Boa tarde, tudo bom? Maravilha, Rodrigo. Rodrigo, vou passar a bola aí para você em clima de Copa do Mundo, né? Para você marcar um golaço com os nossos espectadores, né? E eu desejo aí a todos um bom webinar. Tá? O Rodrigo vai assumir a partir de agora. Muito Perfeito. obrigado, Rodrigo. Obrigado, Wellington. Vamos lá. Esperamos ter aí a performance do Brasil, né? Sofre um pouquinho, mas no final tudo dá certo, né? Vamos lá. Página compartilhada. Se o pessoal puder adicionar, por gentileza, aqui a minha tela, para que possamos começar. Ok, show de bola. Vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar uma ótima tarde a todos, tá? Conforme o Wellington, de forma brilhante, me apresentou, eu sou o Rodrigo Moraes, especialista de produtos Microsoft e também um treinador oficial Microsoft, tá? Como o Wellington ele já fez aí as honras, né, em relação à apresentação, eu vou diretamente ao foco. A nossa apresentação de hoje, ela se chama IA e Security, liderado por humanos e operado por agentes. Basicamente, o nosso grande desafio na sessão de hoje será apresentar para vocês todo o poder das soluções do segmento inteligências artificiais generativas dentro aqui do cenário Microsoft, tá? Em outras palavras, dentro daqui da nossa agenda, nós vamos fazer uma breve introdução sobre o conceito de IA, até mesmo para que nós possamos calibrar e ajustar, né, o conhecimento de todos, porque muitas vezes conhecemos algumas informações que vieram ali por meio da internet, mas em alguns casos nós acabamos sofrendo ali a ação de um bom plano de marketing, né? Então, muitas vezes, o que é bom é valorizado, mas o que não é tão bom é colocado ali para debaixo do tapete, e na prática vocês vão perceber que isso é um tanto quanto perigoso, tá? Ao longo da apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre o Microsoft 365 Copilot, sempre enfatizando, trazer para vocês o que é essa solução, qual que é a proposta de solução de problemas daqui do Copilot, e como é que você faz para poder adequar licenciamento, funcionalidades, entre outros recursos, tá? Logo em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de agentes, ou seja, como podemos utilizar agentes para impulsionar o nosso trabalho e otimizar aqui a produtividade como um todo. E por último, eu vou trazer a perspectiva de segurança, ou seja, como é que eu consigo performar e produzir em alto nível sem abrir mão daqui dos nossos dados, tá? Lembrando, as câmeras e microfones elas estão desabilitadas, mas eu entendo que dúvidas fazem parte do processo de aprendizado, ou seja, se durante a minha apresentação você tiver alguma dúvida ou você quiser simplesmente expor ali uma opinião, eu vou recomendar eu vou recomendar que você utilize o recurso de levantar a mão, tá? Ao identificar que mãos foram levantadas, eu vou finalizar aquela linha de raciocínio e aí, em seguida, pontualmente eu libero o seu microfone e a sua câmera para que você possa discutir aqui e trazer o seu ponto de vista em relação ao que nós estamos apresentando, tá? Então lembrem-se, não existe nenhum tipo de dúvida boba e também não existe nenhum tipo de dúvida pequena. Toda dúvida é importante, é interessante e vai fazer com que nós possamos absorver muito mais conhecimento. E, por último, mas também não menos interessante, o chat e a sessão de perguntas e respostas está disponível. Caso você queira fazer a sua pergunta através dessa sessão, o nosso time também fará interação com você diretamente na sessão de perguntas e respostas. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Microsoft 365 Copilot. Aqui ao título Uma experiência além da produtividade, tá? Eu queria primeiro trazer vocês ali para o conceito que eu vejo a maioria das organizações que eu trago esse assunto.
Quando nós falamos de soluções do segmento inteligências artificiais generativas, em muitos casos nós estamos lidando com uma tecnologia que é altamente disruptiva, tá? É uma tecnologia que está muito à frente do seu tempo e é uma tecnologia extremamente recente. Eu até brinco dizendo que os profissionais especialistas em IA, eles estão literalmente nascendo, tá? Eu particularmente utilizo soluções de IA e dou treinamentos há aproximadamente de 2 a 3 anos, tá? Mas não dá para dizer que eu sou um êximo especialista, porque para que você se torne um grande especialista, você precisa ter pelo menos 10 mil horas computadas ali em treinamentos, tá? Então, é isso que diferencia ali os verdadeiros especialistas dos bons usuários como um todo. Porém, em todas as organizações eu encontro perfis muito parecidos. O primeiro deles é: os tomadores de decisão enfrentam dificuldade para quantificar ou integrar a IA nos seus processos de negócio. Ou seja, muitas pessoas falam sobre a inovação do uso de IA, mas onde verdadeiramente a IA vai fazer sentido ali no meu negócio? Eu queria trazer aqui para essa discussão o case da Uber, tá? Se não me falha a memória, pouco mais de um mês atrás, o CEO da Uber, ele apresentou uma nota oficial dizendo que em 4 meses ele gastou toda a verba prevista para o uso de IA no ano de 2026, tá? E também nessa mesma nota, ele solta ali uma opinião pessoal. Ele falou: poxa, ó, nós investimos esse valor, mas nós não conseguimos ter a percepção de que a solução bateu na ponta, bateu lá no usuário que está solicitando um aplicativo. Não sei se vocês concordam, mas o aplicativo da Uber, nesse caso, ele nasceu muito antes aqui da expansão do conceito de IA generativa. Ou seja, você já solicitava veículos ali por aplicativo antes dessa IA generativa. Então, um dos grandes desafios é como eu faço todo esse investimento que está sendo feito aqui, né, pela organização, bater lá na ponta, virar receita como um todo. Então, muitas empresas ainda estão buscando esse cenário. O segundo ponto é que nós temos aqui o time de TI pressionado para liderar a transformação de IA, mas em alguns casos nem o time de TI está pronto para fazer isso, tá? Porque liderar a transformação por IA não é simplesmente escolher o melhor player, ChatGPT, Google Gemini, Claude, Perplexity, entre outros, tá? Liderar a transformação de IA é basicamente você ajustar todo o seu processo de governança de modo que você possa utilizar essa tecnologia em segurança. Caso contrário, você corre o risco de não conseguir atingir ali o objetivo esperado, tá? Os requisitos de segurança, governança e até mesmo regulamentação deveriam ser prioridade para muitos de vocês, tá? Não sei se vocês já fizeram essa análise profunda, mas soluções como ChatGPT, Google Gemini, Claude, Perplexity, DeepSeek, Pareto, Grok, Manos, OpenClaw, dentre muitas outras, têm um problema em comum. Na mesma velocidade que ela te entrega uma resposta, ela está armazenando seus dados. Vou mostrar para vocês numa demonstração aqui bem simples o quão isso pode ser perigoso. Aqui é para o seu trabalho, tá? Mas quando nós optarmos por adotar uma solução de IA aqui na nossa organização, é fundamental que você pense na perspectiva da segurança, tá? Porque afinal, esta ferramenta ela tem o potencial de aprender com os meus dados e ela pode bater na porta de um concorrente. E isso é algo bastante complexo. Tá bom? Os usuários finais eles buscam ferramentas de IA independente daquilo que a organização oferece, tá? Ou seja, muitas pessoas costumam trazer ali do seu convívio social algumas soluções, tá? Então há quem goste do ChatGPT por conta do seu modelo de raciocínio muito aprofundado, há quem goste do Claude por conta ali do Claude Cowork e alguns outros serviços altamente disruptivos, tá? Ou seja, em alguns casos, nós não vamos conseguir ir contra o nosso usuário, porque afinal, o time de operações ele é muito maior do que o time de tecnologia. Então, eu preciso monitorar quem está utilizando soluções de IA e colocar esse usuário no trilho, dentro daquilo que nós definimos como governança. Porque isso não é simplesmente uma decisão por uso, uma decisão por ferramenta. Isso é uma decisão estratégica. Eu vou mostrar para vocês que uma decisão não tomada pode fazer com que vocês percam alguns milhões, tá, de valor em mercado, a depender do seu segmento. E por último,
Os líderes funcionais, eles precisam transformar os processos de negócio para obter resultados em toda a organização. Não adianta eu ter apenas o meu agente ou o meu prompt que resolve o meu trabalho. Se nós estamos falando de expansão, nós precisamos mobilizar a organização inteira. Onde eu tenho pontos de lacuna no qual eu posso otimizar aqui o meu trabalho, a minha capacidade de demanda. É aqui que o Copilot deve atuar, tudo bem? Eu queria também fazer um outro paralelo, tá? Em relação à privacidade de dados. Vamos voltar para o ano de 2004, o ano no qual Mark Zuckerberg ganhava grande notoriedade em relação à sua plataforma de redes sociais, o até então conhecido Facebook, tá? Lá em 2004, Mark Zuckerberg afirmava em letras garrafais: não vamos vender anúncios na nossa plataforma de redes sociais. E agora, retornando para os dias atuais, eu faço um desafio para você. Se você agora pegar o seu smartphone e pesquisar um objeto de desejo, uma roupa, um carro, a sua próxima casa, a viagem dos sonhos, o que vai acontecer no momento seguinte no qual você ingressar numa rede social? Você é literalmente bombardeado por anúncios, tá? E o fato de você ser bombardeado por anúncios é um indício de que as plataformas estão utilizando os seus dados para te oferecer aquilo que você queira comprar ou tudo que for fruto do seu desejo, né? A atenção, ela virou hoje um dos ativos mais valiosos, né, na corrida moderna pela atenção como um todo, tá? Então, eu entendo que nós temos que tomar muito cuidado com as plataformas que nós utilizamos, porque afinal, poxa, Rodrigo, não tem problema nenhum. Eu coloco aqui informações só do meu trabalho no ChatGPT. Só que eu estou utilizando a versão gratuita do ChatGPT, que não tem nenhum tipo de compromisso com a confidencialidade dos meus dados, e a OpenAI vai armazenando essas informações. E um belo dia eles podem virar a chave e falar: ó, agora nós vamos vender anúncios na plataforma. Ou seja, tudo que você ofereceu para aquela ferramenta pode ser comprado ali por um concorrente que vai levar vantagem sobre você no mercado. Ou seja, não estamos falando sobre simplesmente a melhor ou a pior solução de IA. Nós estamos falando sobre como trabalhar em segurança em relação aqui aos nossos dados. Tudo bem? Seguindo essa linha de raciocínio, eu queria trazer um outro dado importante. 82% dos líderes, segundo a pesquisa de índice de tendência do trabalho moderno, tá? Que é uma pesquisa chamada Work Trend Index, que a Microsoft encomenda todos os anos, 82% dos líderes esperam utilizar agentes ou soluções de IA dentre os próximos 12 a 18 meses para atender a demanda por mais capacidade da força de trabalho. Ou seja, em alguns casos, eu não consigo aumentar a quantidade de colaboradores do meu departamento, nosso popular headcount, né? Eu não consigo contratar 3 pessoas, 4, ou simplesmente expandir o meu time. Mas eu posso fazer o meu colaborador produzir mais. E é aqui que a inteligência artificial ela entra, tá? O grande desafio da inteligência artificial é fazer você produzir mais investindo menos tempo. E aí, para isso, tem um cenário muito vasto de possibilidades. E nós vamos começar aqui na conversa de hoje. Tudo bem? Dado esse cenário, eu queria apresentar para vocês um segmento muito interessante que provavelmente vocês vão ouvir bastante de agora em diante. São as empresas de fronteiras, ou então as empresas frontiers, como a Microsoft chama, tá? O que é uma empresa frontier? Uma empresa frontier é basicamente uma empresa que resolveu adotar soluções de IA como o seu conceito principal. São empresas com o conceito AI First, ou seja, eu analiso os meus processos de negócio já presumindo ou já subentendendo que soluções de IA têm ali um forte potencial de otimizar a força do trabalho ou então todos os nossos recursos, porque afinal, se eu não consigo aumentar o meu efetivo, eu vou tornar esse efetivo altamente produtivo, tá? Então, o que define ali uma empresa frontier? É basicamente o nível de maturidade que essa empresa está em relação ao uso da IA. Tá? Independente da solução, independente se você usa ChatGPT, Google Gemini, Copilot ou qualquer outro player, tá? Esse dado ele acaba sendo muito importante para que vocês possam definir qual que vai ser o futuro dos horizontes da sua organização, tá? Temos aqui 3 diferentes fases que a Microsoft usa para classificar os clientes que estão utilizando IA de acordo com o seu nível de maturidade. Na fase 1, o humano utiliza soluções de IA como um assistente.
Então, neste cenário, basicamente, um humano interage com o chat, vamos citar aqui o Copilot, eu pergunto, o Copilot processa as informações e devolve, e depois disso eu tenho aqui todos os dados devidamente consolidados, eu consigo obter uma resposta. Então, estamos falando aqui de uma produtividade individual, majoritariamente, tá? Aqui você tem um grande nível de transformação, mas olhando para a curva de evolução de possibilidades da tecnologia, ainda é pouco, tá? Nós ainda estamos numa fase embrionária, por exemplo. Tá? Aqui na segunda fase, nós temos um cenário onde a equipe ela é composta de humanos e agentes, ou seja, eu consigo pegar as soluções de IA e conectar diretamente nos meus dados, e sempre que um determinado evento acontecer, essa solução ela acorda e ela vai enviar para você ali informações, dados ou qualquer outro tipo de detalhe para que você analise e tome a decisão final. Ou seja, eu já começo a entrar num cenário onde não preciso mais esperar o humano clicar ou pressionar ali um botão para que a análise ela comece. O próprio agente, a própria solução de IA, ela já consegue fazer essa análise de uma forma mais ampla, tá? E o terceiro nível, né, a nossa fase 3, é um processo liderado por humanos, mas 100% pilotados por agentes, tá? Ou seja, eu posso ter múltiplos agentes, múltiplas soluções de IA que vão conversar entre si, onde cada agente tem uma persona, uma perspectiva de análise, e eles conversam entre si para gerar ali o produto final. Por exemplo, eu preciso elaborar um contrato. Então, eu tenho o perfil do redator do contrato, eu tenho o perfil do analista de requisitos, eu tenho o perfil do agente jurídico. E eles vão conversando entre si. Ó, o cliente solicitou o dado tal. Não, esse dado ele é no compliance de acordo com as nossas informações. Tá, então qual que é a proposta de retorno? Eles vão conversando entre si para montar ali uma estrutura de acordo com o processo que vocês desejam, tá? Isso para qualquer tipo de cenário. Ah, estamos falando de uma campanha de comunicação, por exemplo. Então, eu posso criar agentes com habilidades específicas, tendo o manual da marca, tendo abordagens ali sobre a estratégia de comunicação que nós vamos utilizar, e a partir daí você consegue sair com uma solução que é literalmente operada por agentes, ou seja, os agentes eles vão trabalhando e só no final eles te entregam ali um resultado para que o humano faça a validação. Ou seja, quando nós falamos em relação ao uso de soluções de IA, tá? Nós precisamos levar em consideração que o objetivo da IA não é substituir humanos e não é substituir os empregos. Pelo contrário, o objetivo da IA é potencializar o nosso trabalho, tá? E muitas pessoas até falam: ah, Rodrigo, eu tenho medo de perder o meu emprego para a IA. E isso é uma máxima que, inclusive, o mercado tem adotado, né, em alguns casos. Porém, vamos pensar da seguinte maneira, tá? É, Soluções de IA são altamente disruptivas, elas têm uma capacidade de raciocínio muito interessante, mas elas têm duas características que fazem com que nós nunca seremos substituídos por elas. Primeiro, soluções de IA não conseguem desenvolver empatia natural, ou seja, ela não consegue sentir a sua dor ou a sua frustração. Ela pode dizer que ela sente muito, mas na próxima resposta ela vai ter um comportamento frio, literalmente esquecendo o que foi dito ali na última interação, tá? E o segundo ponto, soluções de IA são proativas e altamente solícitas, ou seja, ela vai tentar de todas as formas resolver ali o seu problema, buscando a melhor solução possível. Mas às vezes ela pode acabar saindo ali do campo no qual você esperava e habilitando alguns recursos que são incompatíveis com a necessidade ali da nossa demanda. Por exemplo, uma mesma solução que atende um advogado ou jurista, no qual nós precisamos ter o máximo de assertividade em relação aos dados, sem uma interpretação imaginativa, também atende um especialista em marketing, comunicação ou áreas no qual você precisa ali do auge criativo. E o fato de você não estabelecer os limites, onde até em qual momento esta solução ela pode ser imaginativa ou a partir de onde ela deve ser exata, né, e assertiva, pode fazer com que a sua experiência em relação ao uso da IA seja frustrante. Isso habilita um comportamento que nós chamamos de alucinação por IA. O que é alucinação por IA? Que inclusive está muito na moda, né? Faz parte ali da maioria das grandes discussões em relação ao uso de IA. A alucinação por IA é uma resposta da IA para a sua interação.
Em alguns casos, nós interagimos com a IA num baixo nível, tá? Nós subentendemos, nós colocamos poucas informações e aí ela faz o processamento dessas informações e ela entrega para você a resposta que, segundo ela, é a melhor opção. Porém, em alguns casos eu olho para a resposta e eu falo, opa, esse dado está errado, parece que tem aqui um projeto de lei que não existe, parece que as cores definidas aqui para o manual da minha marca estão diferentes. Então, na minha perspectiva, essa resposta está incorreta. Ou seja, a solução de A, ela alucinou ao entregar a resposta. Então, como é que eu faço para minimizar esses impactos? Eu invisto em orientação, contexto, diálogo e treinamento da IA, tá? E é aqui que o jogo ele literalmente muda. Tudo bem? Então, vamos lá. Em meio a esse cenário, eu gostaria de apresentar para vocês o Microsoft 365 Copilot, uma solução do segmento Inteligências Artificiais Generativas que foi criado especialmente para te apoiar ali no seu trabalho, tá? Então, muitas pessoas acabam promovendo discussões sobre qual que é a melhor ferramenta de IA. Há quem diga, por exemplo, que a melhor ferramenta é o ChatGPT, por conta do seu modelo de raciocínio altamente aprofundado. Há quem diga que a melhor solução é o Google Gemini, por conta dos seus vídeos ultra realistas impulsionados pela tecnologia View 3. Há quem diga que a melhor solução é o Claude, por conta do Cloud Design, Cloud Code, é, Cloud Chat, entre outros módulos que nós temos à disposição. Mas o que eu digo para vocês é, tanto faz, ainda não existe a melhor solução, tá? Porque todos os players têm sim seus pontos positivos e negativos. Mas, quando nós falamos de segurança, o jogo muda completamente, tá? O Copilot hoje não é melhor que o ChatGPT, ChatGPT não é melhor do que Claude, e Claude também não é melhor que Copilot. Todas as soluções têm suas características e recursos que fazem com que realmente elas tenham algum destaque no seu trabalho ali do dia a dia. Porém, o Copilot é a única solução do segmento inteligências artificiais generativas no mundo que abriu mão de aprender com seus dados para te entregar um modelo 100% confiável. Ou seja, aqui no Copilot você pode inserir a sua planilha de cargos e salários, o seu planejamento estratégico ou qualquer outro documento 100% de forma protegida. Já nas outras ferramentas você não tem essa mesma liberdade, né, de trabalhar com seus dados em segurança. Eu vou mostrar para vocês na prática daqui a pouquinho. Tá bom? Como o Copilot funciona para te entregar ali o contexto e as melhores respostas, tá? Basicamente, o Copilot ele trabalha com três diferentes conceitos. O Copilot ele tem liberdade para armazenar memórias a seu respeito, desde que você autorize, tá? O Copilot não pratica ali uma autoexploração dessas informações. Você precisa dizer, Copilot, ó, armazena essa informação porque ela é relevante para um modelo de raciocínios futuros. O Copilot ele tem acesso a todos os dados da organização que você tem permissão. Ou seja, se você tem acesso ao planejamento estratégico, ele vai entregar uma resposta. Mas se você não tem acesso a esta informação, ele simplesmente vai se comportar como se ele também não pudesse visualizar. Porque o Copilot é o seu representante frente aos seus dados, tá? Então, se você não tem acesso ao portal da diretoria, por exemplo, ele nem vai chegar perto dessa informação, porque ele não vai ter acesso. Tá bom? E por último, nós temos o processo de inferência, ou seja, o Copilot ele vai analisar o teu contexto, ele vai analisar teus dados, tuas memórias e todas as informações que você tem aqui no ambiente Microsoft 365 para te entregar a melhor resposta, tá? E aqui é onde a Microsoft ela sai na frente. Hoje o Copilot está 100% alinhado à sua plataforma de produtividade. Eu estou me referenciando, por exemplo, a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint, reuniões ou conversas no Teams e todo o espaço de trabalho. Ou seja, você não precisa ficar mandando informações para a ferramenta para pedir resposta. Em alguns casos, você não precisa subir o anexo, tá? Você simplesmente vai dizer, Copilot, participei de uma reunião com esse contexto, nessa data e esses participantes, e eu preciso que você me ajude a... E aí você começa a preencher ali todo o teu contexto, tá? Então, isso faz com que o Copilot ele acabe sendo ali uma solução bastante interessante. Então, pessoal, vamos sair daqui do campo da teoria. Eu acho que nós já vimos slides demais e agora vamos para a prática. Rodrigo, como eu faço para acessar esse tal desse Copilot, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro a forma incorreta de acessar o Copilot, porque ela pode
evitar que você caia ali em algumas ciladas. Algumas pessoas têm o hábito de acessar o endereço copilot.microsoft.com. E ao acessar este endereço, a Microsoft ela te oferece algumas opções de autenticação. Ela te oferece aqui as opções de contas Apple e Google. Eu recomendo que vocês nunca utilizem estas opções para lidar com dados corporativos. A opção por entrar aqui na Apple, no Google ou até uma conta Gmail, Hotmail, entre outros, é uma opção para o uso do Copilot para fins pessoais, ou seja, aqui a Microsoft não tem nenhum tipo de compromisso com a privacidade dos seus dados, porque afinal não é um plano corporativo, é um plano individual. Mas se você quiser trabalhar em segurança, você deve utilizar a opção de entrar com a conta da Microsoft. Em seguida, você vai colocar o seu usuário, a sua senha e o seu múltiplo fator de autenticação. Aquela contrassenha que você recebe ali no e-mail, né? Ou então diretamente no aplicativo do seu celular, e com isso você confirma que você é realmente o dono daquela conta, tá? Então, ao realizar o processo de autenticação da forma correta, observe que você será direcionado para uma página similar a esta que eu estou apresentando para vocês, que é a página do M365 Copilot, tá? Então, vamos lá. Rodrigo, eu entrei nesse link do Copilot, mas eu não tenho certeza se eu estou conectado na minha conta corporativa. Então, como eu faço para ter essa certeza de que eu estou conectado na minha conta corporativa, tá? Observe que no canto inferior esquerdo da sua tela, você tem aqui a sua foto e, respectivamente, o seu nome. Se aparecer um avatar ali, né, preenchido ali na cor cinza, é um indício de que você não está autenticado e ele vai te oferecer a autenticação. Mas se você clicar aqui nessa opção, vai aparecer o nome da sua organização, o seu e-mail e outros detalhes relacionados ao seu ambiente. Então, confirmando essas informações, sabemos que você está autenticado com a sua conta corporativa. Então, primeira validação foi feita. Já estou conectado da forma correta e agora eu já posso trabalhar em segurança. Algumas pessoas me perguntam, elas falam, poxa, Rodrigo, você falou aí de segurança, entre outros, mas palavras o vento leva. Como você consegue comprovar que a Microsoft ela consegue proteger os meus dados? Então, observem que aqui no canto superior direito, nós temos a proteção de dados empresariais, tá? Que é essa insígnia que mostra como a Microsoft lida com os nossos dados e qual é o compromisso da Microsoft com essas informações. Entrando no link de proteção de dados empresariais, a Microsoft ela vai trazer aqui para você todas as informações, né, de forma detalhada, dizendo como ela protege os seus dados. E um pouco mais abaixo nós temos o link mais importante, que é a proteção de dados empresariais, aqui como um todo, tá? Então, observem que ao clicar nesta opção, eu sou direcionado para a carta pública da Microsoft dizendo como ela protege seus dados. Eu só vou alterar aqui para ENUS, que é justamente para ele mostrar as siglas originais, tá? Porque em português ele acaba traduzindo e fica um pouquinho estranho ali essa tradução. Então observem que aqui ele cita o processo do EDP, que é o Enterprise Data Protection, ou seja, como a Microsoft lida com dados empresariais e como ela conseguiu, por exemplo, convencer o Pentágono de que somos uma solução segura. Não sei se você sabe, mas o Pentágono possui uma nuvem Microsoft particular deles, ou seja, a mesma solução que protege o Pentágono lá nos Estados Unidos vai proteger a sua empresa, tudo bem? E eu acho que o Pentágono fala por si só em relação à confidencialidade de dados e segurança. Tudo bem? Descendo um pouquinho mais a barra de rolagem, nós temos aqui como funciona a sua privacidade de dados, tá? Então, observem que a Microsoft, ela cita que ela é compatível com os principais órgãos regulamentadores de dados, como, por exemplo, GDPR, aplicado à União Europeia, tá? ISO 27018, que lida em relação ao uso de dados sensíveis, tá? Mas essa mesma solução, ela é compatível com LGPD, GDPR, GBPA, IPA, entre muitos outros protocolos mundo afora, tudo bem? Então, sempre que um cliente me questiona sobre todo esse processo de proteção de dados empresariais, eu apresento este link, que é um link oficial da Microsoft. E aí a pergunta que eu faço para vocês agora é,
Se você for lá na solução que você está utilizando hoje, vamos imaginar que você ainda não está no Copilot, é claro, tá? E pedir essa informação, será que eles vão te entregar? Muito provavelmente a resposta será não. Por quê? Eles não têm uma política de proteção em relação aos seus dados, eles acabam utilizando esses dados de uma forma descontrolada e o grande risco é, os seus dados podem bater na porta de um concorrente a qualquer dia. Tá? Então, fazendo referência ao Facebook, né? Lá no passado eles diziam que eles não iriam usar os dados. Hoje, o negócio ali do Facebook é pautado literalmente nos dados dos usuários. Tudo bem? Então, Rodrigo, já entendi aqui que estamos numa solução segura, tá? Tem uma maneira de eu reforçar ainda mais essa segurança? Poxa, eu estou tratando aqui um dado sensível e eu não quero ter o menor risco de qualquer resquício de informação sendo armazenada. A resposta é sim. Canto superior direito, você tem aqui a opção de iniciar um chat temporário. No chat temporário, ele não vai fazer nenhum tipo de retenção e nem criação de memória, tá? E mesmo assim, você vai conseguir trabalhar em alto nível, tá? Rodrigo, perfeito. Eu entendi aqui que a solução é segura, mas agora temos um outro ponto. Eu gosto muito do ChatGPT porque parece que a resposta do ChatGPT é melhor, tá? Eu gosto muito do Google Gemini porque eu estou mais familiarizado. Parece que essa ferramenta me chama pelo nome, ela me conhece, ela tem detalhes técnicos aqui do meu trabalho. Então, quer dizer que o ChatGPT, Google Gemini e outras ferramentas são melhores do que o Copilot? Pelo contrário, tá? Todas as ferramentas são muito parecidas. E aqui no Copilot você tem um ponto adicional. A Microsoft ela não defende ali que o GPT é a melhor solução, ou então o Opus, ou outros modelos de raciocínio são a melhor solução. O que ela fez? Ela embarcou os melhores modelos dentro daqui do Copilot. E a melhor notícia é, você pode utilizar todos esses modelos de forma gratuita. Ele começa de forma gratuita e depois tem os planos onde você vai desbloqueando os próximos níveis e os próximos recursos como um todo. Rodrigo, como eu faço para ajustar estes modelos? Canto superior esquerdo da tela, observe que nós temos aqui esse botão com o texto automático. Aqui é basicamente a definição do modelo de raciocínio do Copilot, tá? Por padrão, se você manter aqui no automático, a própria Microsoft vai decidir se ela vai te dar uma resposta precisa, uma resposta com baixo nível de raciocínio lógico, ou se ela vai utilizar motores personalizados. Mas se você for um usuário que já conhece um pouco mais ali a diferença entre os diferentes modelos de raciocínio, você pode vir aqui e utilizar a opção das respostas rápidas. Com isso, ele vai priorizar entregar respostas rápidas com um menor nível de raciocínio lógico, tá? Então, para operações simplificadas que não demandam muita interpretação, esse modelo super atende e ele vai funcionar muito bem, além dele te entregar uma resposta numa velocidade muito mais rápida. O modelo Think Deeper é basicamente um modelo onde ele vai trabalhar com um raciocínio aprofundado de pensamento, ou seja, esse modelo ele é utilizado para tarefas que exigem muito mais raciocínio, ou então que exigem ali um comportamento mais apurado, tá? E aí ele pode apoiar em determinados cenários. Observem que nós temos aqui também dentro do Copilot alguns modelos que vocês estão acostumados a utilizar em outras ferramentas. Olha o modelo Opus da Cloud aqui dentro da solução, ou seja, no Copilot eu posso ativar o super cérebro da Cloud, né, o Opus, na versão mais recente e utilizar. Do mesmo jeito que eu posso utilizar os modelos mais recentes, do GPT 5.5, 5.2, entre outros modelos que o time de tecnologia pode habilitar no seu ambiente. Ou seja, não é correto afirmar que duas soluções que usam o mesmo cérebro tenham respostas altamente distintas. Então aqui você pode personalizar a sua experiência. E o ponto mais importante é, começa de forma gratuita e na medida que você vai habilitando outros recursos, você vem expandindo ali o seu universo de possibilidades. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos agora a um outro ponto também muito interessante. Por exemplo, Rodrigo, eu gosto de utilizar o ChatGPT porque ele já me conhece muito. Eu utilizo o ChatGPT há mais de um ano e ele tem ali detalhes fundamentais sobre o meu trabalho. Eu consigo migrar estas memórias ou eu consigo fazer com que o Copilot se iguale a esses recursos? Porque nós temos ali um abismo de diferença de recursos, tá? E a resposta é sim. Então, eu queria fazer aqui com vocês uma primeira demonstração extremamente rápida, tá? Observem que eu tenho aqui no meu OneNote
um conjunto de instruções, elas estão aqui no idioma inglês, mas vocês não precisam se preocupar em relação ao idioma, a própria solução de IA, ela vai conseguir resolver, né, essa barreira do idioma para nós, tá? E aqui eu tenho um conjunto de instruções que vão servir para que nós possamos treinar o Copilot de modo que ele se comporte da maneira no qual nós queremos, tá? Do mesmo jeito que eu posso treinar o ChatGPT ou outras ferramentas. Então, eu vou traduzir para vocês aqui rapidamente. Observe que eu estou passando um conjunto de instruções de modo que ele se comporte da maneira no qual é o meu desejo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, exporte todas as minhas memórias e todo o contexto que você aprendeu a meu respeito em conversas passadas. Preserve a minha forma verbal, sempre que possível, especialmente para instruções e referências. E aí tem todo um conjunto aqui de informações que vão compor como essas memórias serão exportadas. Tudo bem? Então eu vou colar essas informações aqui diretamente no chat para que você possa futuramente fazer essa mesma demonstração, tá bom? Então, observem que se eu for lá na solução de IA da minha preferência, vamos utilizar aqui, por exemplo, o nosso co-irmão ChatGPT, eu consigo executar todas essas informações e a partir daí ele vai extrair todas as memórias que ele tem aqui a meu respeito, tá? Então, para simplificar esse processo, ó, eu vou pegar aqui a minha interação anterior em relação à exportação de memórias, que é basicamente o mesmo prompt, tá? Eu só vou pegar aqui uma memória recente, que é para não ter que esperar a execução. Mas temos aqui o mesmo texto, ó, exporte todas as minhas memórias, todo o meu contexto, entre outros, tá? E olha que interessante, eu fui lá no ChatGPT e eu pedi para ele trazer todas as memórias, tudo que ele conhece a meu respeito. E aí ele colocou aqui, ok, posso fornecer as memórias que estão atualmente disponíveis, tá? E aí ele colocou, ó, o Rodrigo ele prefere respostas em português. O Rodrigo ele pediu em um determinado momento para falar sobre o conceito de Zero Trust da Microsoft. Então, até aqui tá tudo bem, tá? Informações genéricas como um todo. Mas quando eu entro no campo da identidade, ele coletou informações que eu tenho certeza que eu não forneci para IA. Por exemplo, ele disse que a minha namorada se chama Thaís. Só que temos um problema. Eu trabalho com inteligências artificiais generativas há 3 anos, então não tem como eu ter trabalhado com Copilot, com ChatGPT, né? Por mais de 3 anos, tá? E temos um segundo ponto agravante, tá? A Thaís, ela não é minha namorada, ela é minha esposa há 7 anos. Eu não me referencio a ela como namorada, tá? Então, temos aqui um grande problema. Em um determinado momento, o ChatGPT ouviu alguma coisa, ele entendeu que esse contexto indicava que a Thaís era minha namorada, por exemplo. Do mesmo jeito que ele armazenou aqui o contexto de que eu gosto de passear em São Paulo, especialmente na região da Paulista. Não é verdade, porque eu também não utilizo o meu ChatGPT como meu TripAdvisor, né? Eu não peço indicação de viagens ou passeios para ele, tá? Ele armazenou meu jogo favorito. Eu desde 2002 jogo lá o Age of Empires 2 como um todo, tá? Mas eu entendo que esta solução está armazenando muito mais informações do que deveria. Quando eu entro aqui no campo da carreira, tem detalhes de trabalhos que eu faço ali no dia a dia. Ele, por exemplo, armazenou um e-book que eu criei utilizando o Copilot, não utilizando o ChatGPT. Então a pergunta que eu faço é: se com a minha vida pessoal ele está armazenando dados dessa maneira, imagina o que eles vão fazer na sua vida corporativa, tá? Eles literalmente estão levando vantagem sobre vocês, porque vocês estão munindo essa ferramenta com detalhes sensíveis do seu ambiente, tá? Então, como eu faço para me defender desse tipo de cenário? Eu vou clicar aqui no botão copiar, canto superior direito daqui do próprio ChatGPT, vou fechar a ferramenta, muito obrigado pela sua contribuição, e agora eu vou voltar aqui no Copilot, eu vou pedir para o Copilot escrever em parágrafos um resumo destas memórias que eu estou exportando de outra ferramenta. Então, vamos lá. Preciso do seu apoio para criar um conjunto de instruções personalizadas, de modo que você possa consolidar todas as memórias armazenadas em uma outra solução de IA, que eu vou inserir logo abaixo. Espero que você me retorne um texto com parágrafos sem formatação de texto rico. Segue abaixo informações. Então, ó, coloquei aqui os meus detalhes, eu vou agora colar todas essas informações. Opa, deixa eu
Acho que minha tela caiu. Vou puxar a tela novamente, tá? Então, vamos lá. Pronto, ó. Trouxe a minha tela novamente, tá? Uma dúvida, todos conseguem me ouvir corretamente, certo? Perfeito, então, vamos lá. Então, seguindo aqui a nossa demonstração. Eu passei aqui um conjunto de informações, né, que é o que nós chamamos de prompt, vou detalhar daqui a pouquinho, e logo em seguida eu passei todas as memórias que foram armazenadas ali pelo ChatGPT. Ao enviar todas essas informações, agora eu estou criando um conjunto de habilidades, e observem que eu estou utilizando o modelo da Cloud para fazer isso, tá? Ele não é melhor nem pior, mas acabou ali sendo o modelo que eu escolhi naquele momento, mas está tudo certo, tá? Então, a partir desse momento, eu criei um conjunto de habilidades ou informações que o Copilot vai armazenar, e aí minimamente eu consigo empatar os mesmos recursos que eu tenho ali na outra ferramenta de IA, tá bom? Então, ó, qual que é o nosso desafio a partir de agora? É apresentar essas memórias para o Copilot, de modo que ele consiga se comportar dessa maneira. Então, depois dele finalizar ali todo o processo de linha de raciocínio, eu é, copio essas informações e logo em seguida eu devo executar exatamente as seguintes ações. Canto superior direito, eu vou clicar aqui nesses três pontinhos. Em seguida, configurações do chat. Tá? Em seguida, eu vou clicar em personalização e instruções personalizadas. Observem que aqui em instruções personalizadas eu posso inserir uma espécie de um mini currículo, dizendo quais são as minhas principais características, meus desejos, como eu gosto de receber informações, principais fontes de consulta, e isso vai influenciar as respostas ali do Copilot. Não quer dizer que eu estou travando o Copilot para pensar somente dessa forma, tá? Mas eu consigo dar dicas ou fornecer informações que vão fazer com que o Copilot me conheça de uma forma mais interessante. E é aqui que está o grande detalhe. Eu posso copiar aquelas instruções personalizadas que eu gerei ainda há pouco, logo em seguida eu venho aqui e colo essas instruções de modo que o Copilot, ele minimamente ele tenha o mesmo conhecimento que o ChatGPT, o Google Gemini, o Claude ou qualquer outra ferramenta tem a meu respeito. Tá? Então, depois disso, você vai clicar no botão salvar e com isso você já tem uma ferramenta minimamente empatada em habilidades e recursos a que você utilizava até ontem, vamos dizer assim, né? Porque hoje é o dia da virada, literalmente. Tudo bem? Então, vou repetir aqui rapidamente como você vai acessar esse menu. Tá? Canto superior direito, você vai clicar nos três pontinhos, em seguida, configurações do chat. Tá? Logo em seguida, você vai vir no menu da lateral esquerda em personalização e, por último, instruções personalizadas. E aqui você vai poder inserir todos os seus detalhes. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Antes de nós seguirmos aqui, eu queria saber se por um acaso vocês têm alguma dúvida, tá? Se você tiver alguma dúvida, por gentileza, envie a sua informação no chat, ou, se preferir, você pode utilizar o recurso de levantar a mão para que nós possamos liberar a sua câmera e microfone, de modo que você possa interagir conosco. Mas se por um acaso você não tiver nenhuma dúvida, por gentileza, me envia um emoji, manda para mim a joinha, o coração, aplausos, só para eu ter certeza de que todos estão conseguindo nos acompanhar, estão conseguindo acompanhar também aqui a velocidade de explicação como um todo, tá? Então, perfeito, então, pessoal. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Poxa, Rodrigo, você já começou inserindo aqui detalhes, texto e coloca vírgula, entre outros, mas, cara, o que que você fez aqui no final? Basicamente, pessoal, o que eu fiz aqui foi inserir um prompt. O que que é um prompt, tá? O prompt é basicamente a forma de você interagir com uma solução de IA, tá? Fazer uma pergunta e executar um prompt? Sim. Pedir o apoio do Copilot para executar uma determinada tarefa é um prompt? Também. Dizer bom dia, boa tarde ou boa noite é um prompt? Da mesma forma, tá? Então, o prompt, ele nada mais é do que a forma que você vai utilizar para que você possa interagir com a IA em alto nível. Porém, a IA ela tem ali uma grande característica, tá? Soluções de IA têm o hábito de entregar para você uma resposta com
o mesmo nível de qualidade ali da sua pergunta. Nós temos o hábito de interagir com soluções de IA de forma generalista, muitas vezes subentendendo que ela sabe o que nós estamos falando. E isso é um erro clássico, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, inclusive é um vídeo que eu vou compartilhar daqui a pouquinho no chat, tá? Eu queria mostrar para vocês a forma no qual o Danilo Nogueira, que é inclusive um grande amigo meu, eh, criou para que vocês possam construir os primeiros prompts, tá? Então, se você é um usuário iniciante, está começando agora nessa jornada de IA, eu recomendo que você construa o seu prompt, construa o seu diálogo de interação utilizando essas 4 dicas. Ele chama essas dicas de QPOC. Basicamente, você vai dizer aqui na figura do seu prompt o que você quer, para que você quer, onde estão as informações e como você espera que ela processe e te entregue uma boa resposta. Então, o Danilo ele começa dizendo o que ele quer de forma objetiva, sendo representado pela cor azul. Gere 3 perguntas. Logo em seguida, o Danilo avança dizendo para que ele quer essas 3 perguntas, para que ele possa fazer as perguntas em uma reunião com o cliente, discutindo uma fase do projeto, tá? Logo em seguida, ele indica onde estão as informações. Como o Danilo está utilizando o contexto interno de informações, ele enfatiza que as informações estão em e-mails e reuniões de um período específico. Usar análise temporal, indicar períodos, faz todo sentido na hora de você indicar como o Copilot deve tratar os seus dados. Porque para o Copilot, o dado de hoje ele é tão verdadeiro quanto o dado do ano passado. E se você não for específico dizendo qual fatia do bolo você quer, o Copilot pode entregar qualquer um dos dados e para ele sempre vai estar certo, porque afinal você não pediu da forma correta. E por último, você vai dizer para o Copilot como você espera que ele processe e entregue as respostas, tá? Então, aqui ele está dizendo para fazer de maneira criativa e envolvente, mas eu posso usar personas técnicas também. Eu posso dizer para o Copilot o seguinte: analise os dados na perspectiva de um advogado ou jurista especializado em direito civil. Ou analise os dados na perspectiva de um especialista em comunicação, com ênfase em comunicação de redes sociais, por exemplo, tá? E aí o Copilot ele vai se comportando de acordo com aquilo que você definir. Então, se você é um usuário iniciante, eu recomendo que você utilize esta técnica para construir os seus primeiros diálogos. Com isso, você vai minimizar o impacto ali das interações, tá? E você vai fazer com que o Copilot já comece entendendo muito bem o seu objetivo, porque mais importante do que dizer o que você quer é dizer também como você quer que ele processe, tá? E lembrando, a cada interação que nós fazemos com o Copilot, ele pode confrontar 500 bilhões de algoritmos e cruzar todas essas possibilidades para te entregar a melhor resposta. Então, se você for generalista e não for direto dizendo aquilo que você quer, provavelmente você vai sofrer os efeitos da alucinação, onde você pergunta e ele entrega respostas que às vezes não te atende em alto nível. Tudo bem? Algumas pessoas devem se perguntar: poxa, Rodrigo, gostei dessa demonstração, mas temos um problema. Eu já passei dessa fase. Eu já sou um usuário ali que utiliza a IA com uma certa maestria. Tem algum tipo de técnica que você pode me apresentar para otimizar ainda mais o meu prompt? A resposta é sim. Tá? Então, observem que nós podemos utilizar uma outra técnica. Essa técnica fui eu mesmo quem desenvolvi. Eu chamo ela de mestre dos prompts. Tá? O que é o mestre dos prompts? É basicamente um conjunto de treinamentos que você vai apresentar no chat, similar ao que eu mostrei para vocês ali para exportar as memórias, só que agora nós estamos transformando o Copilot numa ferramenta que vai criar prompts. Então eu mudo completamente a forma no qual ela vai interagir. Tá? Num cenário normal, o Copilot vai buscar respostas, mundo afora, para te entregar o melhor cenário. Aqui não, com essa técnica, eu estou dizendo para o Copilot o seguinte: você é um especialista na criação de prompts. Então ele vai olhar e vai falar: pô, legal, cara, então quer dizer que agora eu vou te ajudar a criar prompts? Gostei desse desafio, vamos em frente. E o seu objetivo é me ajudar a criar o melhor prompt possível para qualquer cenário utilizado no Copilot. Então eu estou dizendo, ó, eu não quero que você faça consultas públicas. Eu vou te mandar qualquer coisa, qualquer contexto, e você deve transformar esse contexto em um prompt. Tá? Aqui nesse segundo parágrafo, eu detalho como o Copilot deve construir o prompt. E aí tem uma série de orientações que eu passo para vocês daqui a pouco. Nesse terceiro parágrafo,
o Copilot ele vai entender que, independente do prompt que ele sugeriu na etapa anterior, ele vai analisar esse prompt e vai trazer pontos de adição, ou seja, como eu posso incrementar esse prompt para ele ficar melhor ainda, tá? E por último, nós temos aqui uma seção com dicas dizendo como ele deve gerar 3 perguntas, tá? Relacionado ao contexto, para provocar você ali num diálogo contínuo, tá? Esse conjunto de orientações que eu coloquei no chat, ele está lá no nosso e-book. No e-book está muito mais detalhado e tem ali informações até bem mais robustas do que a que eu estou mostrando para vocês. Como esse nosso modelo vai funcionar na prática, tá? Observe que eu estou iniciando um novo chat para abandonar o contexto das conversas anteriores e começar uma conversa limpa. E agora eu vou colar esse mesmo conjunto de instruções que eu mostrei para vocês. Rodrigo, eu já tenho que colocar meu prompt aqui, o meu objetivo, ou o que eu quero que ele crie? Não, por enquanto você só vai treinar o chat. Então, ao enviar essas informações, estamos treinando o chat, o Copilot vai olhar e falar, ok, sobre qual tema você quer construir o prompt? E agora você vai entrar com a área de conhecimento no qual você quer que o Copilot te apoie. Por exemplo, eu preciso que o Copilot me ajude a criar um conjunto de instruções para que eu crie campanhas de comunicação como um todo. Porém, como eu não sei criar, né, este processo, eu vou pedir para o Copilot utilizar o seu melhor contexto para me entregar essas informações. Então, vamos lá. Preciso do seu apoio para criar um prompt responsável por construir campanhas de comunicação corporativa para uma empresa do segmento de tecnologia. O grande desafio deste trabalho consiste em construir campanhas capazes de chamar a atenção de colaboradores internos ou até mesmo de clientes ou usuários externos à minha organização, como o exemplo de redes sociais. Preciso que você utilize técnicas refinadas, como storytelling, como call to action e também qualquer outro tipo de recurso que você entender que faz sentido de acordo com o nosso contexto. Então, observem que eu gerei um prompt com base naquilo que eu imagino que é a melhor versão dos fatos, e agora eu vou pedir para o Copilot refinar esse conjunto de instruções e trazer um prompt exatamente no mesmo modelo no qual o Copilot está pronto para processar. Então, ao enviar estas informações, o Copilot ele vai analisar o meu contexto e ele vai construir um prompt justamente com o objetivo de me apoiar na construção de campanhas de comunicação, por exemplo. Então vamos lá. Observem que ele começou aqui da seguinte maneira: eu quero que você atue como especialista sênior em comunicação corporativa e marketing estratégico, com experiência comprovada na criação de campanhas para empresas de tecnologia. Seu objetivo é, e agora ele começa a detalhar como esse processo ele vai acontecer de uma forma específica e mensurável, tá? Não contente em trazer aqui um prompt que eu poderia seguramente copiar esse prompt e levar ele para um novo chat e a partir daí ele começaria a me dar resposta com base em dados públicos, ele trouxe aqui possíveis pontos de adição, tá? Por exemplo, ele falou, poxa, você está falando de campanha de comunicação, o que você acha de incluir estrutura de mensuração de campanhas, KPIs, métricas de engajamento ou critérios de sucesso? Ou então, o que você acha de incorporar diretrizes de identidade visual e tom de voz da marca como um todo? Então, talvez esse item B possa fazer sentido aqui para o meu processo. Vou copiá-lo e vamos usar daqui a pouco. Em seguida, temos aqui perguntas que eu poderia fazer para a própria IA ou poderia responder para ele refinar ainda mais aqui o meu prompt. Então, basicamente, na medida que você começar a interagir a partir de agora, você vai criar um diálogo infinito de interação. Ou seja, você vai incrementando ali o prompt. Quando o prompt estiver robusto, aí você consegue pedir para a IA analisar aqui as informações e entregar para você a melhor perspectiva. Ah, gostei aqui do item B, por exemplo. Como eu devo me comportar? Eu devo pedir para o Copilot, por gentileza, ou por favor, que considere o item B cujas informações são tal? Não, você simplesmente copia aqui as informações e cola logo abaixo. Por quê? O Copilot não analisa a sua ação, ele analisa a sua intenção como um todo. Então, ao enviar aqui o item B, ele vai entender que trata-se de um processo de incremento e agora ele vai incrementar o item B no seu prompt diretamente. Ó.
Ele reescreveu o prompt, em um determinado momento, ele vai colocar ali as informações do item B, que é a identidade visual e tom da marca, tá? Em alguns casos ele até grifa, né? É para mostrar para você que ele executou essa ação. Então, após você ajustar aqui todas essas informações, basta você abrir um novo chat, canto superior direito. Logo em seguida, você vai colar esse prompt que nós criamos ali no modelo anterior. Você vai selecionar o modelo de interação. Vou colocar aqui uma resposta rápida para facilitar o raciocínio. E por último, eu clico no botão enviar. Agora, o Copilot ele vai assumir o papel de um especialista na criação de campanhas de comunicação, ele vai assumir ali alguns detalhes e ele vai agora começar a te pedir informações. Por exemplo, me informe qual que é o objetivo da campanha, o público-alvo principal, qual que é o contexto do problema, e com essas informações ele vai retornar conceito criativo, storytelling, segmentação de mensagens por perfil, call to action, testes AB e muitos outros cenários. Ou seja, se você ainda não está utilizando IA neste nível, onde você usa o próprio Copilot para criar todo um modelo de raciocínio e incrementar o seu prompt e entregá-lo da melhor forma, eu arrisco dizer que você ainda não poderia dizer qual que é a melhor solução ou não entre as várias opções, porque afinal você ainda não está explorando o auge daquelas soluções que estão à sua disposição. Tudo bem? Vamos lá. Aqui no chat, ó, tem uma pergunta do Ciro, tá? Então vamos lá. O Ciro ele colocou para nós o seguinte: Rodrigo, não ficou claro como você utiliza no início o mestre dos prompts. Você simplesmente o coloca no chat? Exato, Ciro. Vou mostrar para você aqui rapidamente, tá? Para que todos possam acompanhar, tá bom? Então, o que que eu fiz aqui, Ciro? Primeiro, eu peguei a técnica mestre dos prompts, que eu coloquei aqui para vocês no chat, e eu iniciei uma nova conversa colocando apenas a técnica. Porque afinal eu estou treinando o chat. Estou falando para ele, ó, não quero que você busque informações mundo afora. Eu quero que você analise os dados nesta perspectiva que eu estou te treinando. Aí ele vai falar, ok, agora eu vou assumir a persona do mestre dos prompts. Me manda agora o que você quer que eu crie. Tá? Aí eu coloquei as instruções. Preciso do seu apoio para criar um prompt responsável por construir campanhas e etc. Tá? E aí eu passei aqui a minha segunda instrução. Aí ele falou: perfeito, Rodrigo, eu entendi claramente o seu objetivo e agora eu vou criar o prompt. E aí ele foi lá e construiu esse prompt, que eu basicamente copiei apenas esta seção do prompt, levei para um novo chat aqui na lateral esquerda, e aí no novo chat eu simplesmente executei aqui as informações e ele já começou a trazer para mim os dados na perspectiva dessa persona do especialista em comunicação corporativa. Tudo bem? Caso mesmo assim você tenha dúvida, Ciro, manda aqui para mim no chat para que eu possa interagir também. Tudo bem? E se alguém tiver também alguma outra dúvida, essa dúvida do Ciro foi fantástica, por sinal, tá? Faça como Ciro, manda para nós aqui no chat para que nós possamos interagir juntos. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou avançar um pouquinho mais, tá? Rodrigo, gostei aqui dessa interação, já entendi aqui que eu tenho um bom trabalho. Preciso treinar um pouquinho mais. Eu preciso treinar um pouquinho mais e eu preciso utilizar técnicas como essa que você citou. O que mais eu tenho aqui de importante que nós podemos utilizar dentro do Copilot para otimizar o nosso trabalho? Existe uma ferramenta que foi lançada recentemente chamada Copilot Cowork. Muitas pessoas conhecem o Cloud Cowork e o seu poder incrível ali em te apoiar no trabalho do dia a dia, executando tarefas de forma automática e simplificando o seu trabalho. Lembrem-se que dentro daqui do Copilot nós temos também uma versão de cowork. Só que a principal diferença é, na nossa versão de cowork, você está 100% conectado às ferramentas de trabalho ali que você utiliza no seu dia a dia, tá? Então, qual que é a diferença do chat para o cowork? O chat ele é pautado em respostas, interações e análises. O cowork ele é o seu assistente de trabalho do dia a dia, tá? No caso do cowork, demanda um licenciamento adicional, tá? Você precisa ter ali um licenciamento por capacidade de demanda para utilizar a ferramenta, mas o cowork ele tem muito mais poder de processamento e tem uma abordagem muito mais clara, que pode te auxiliar ali no dia a dia. Por exemplo, dentro do cowork, você pode adicionar o que nós chamamos de habilidades. O que é
uma habilidade. Habilidade nada mais é do que um modelo de treinamento personalizado que você pode reutilizar futuramente. Por exemplo, a técnica mestre dos prompts poderia ser uma habilidade. Habilidade de gerar prompts altamente robustos, por exemplo, tá? Mas você pode criar as suas habilidades. E uma habilidade pode ser criar uma campanha de comunicação, criar uma peça de comunicação, fazer análise de um contrato, fazer análise de uma planilha, fazer ali o resumo de um determinado documento. Você vai dizer, tá? Qual que é a habilidade que você quer trazer para a ferramenta. Então, para que você possa adicionar habilidades aqui no Copilot Cowork, basicamente você vai fazer o seguinte, ó. Você vai clicar aqui no botão mais, no menu de início de tarefa. Em seguida você vai clicar em personalizar, tá? Logo em seguida você vai vir aqui no menu de habilidades e vai clicar na opção de adicionar ou criar uma nova habilidade, tá? Aqui na opção de criar habilidade, você pode subir todas as informações que você quer. Por exemplo, preciso do seu apoio para criar uma habilidade responsável por obter todos os detalhes do manual da marca da minha empresa. Então, estou dizendo o que eu quero, logo em seguida eu vou clicar aqui no botão adicionar e vou carregar um documento diretamente aqui da minha máquina, tá? Poderia ser ali o manual da marca ou qualquer outro documento. Aqui eu vou colocar um documento simples, tá? Justamente para não demorar muito aqui o processo da análise, tá? Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, apenas essa imagem, tá? Mas poderia ser o manual completo da marca. Na hora que eu clicar no botão enviar, só não vou fazer aqui porque isso vai mudar a experiência da minha ferramenta, mas na hora que eu enviar, eu estou dizendo que esta é uma nova habilidade, agora toda vez que eu mencionar esta habilidade, o Copilot sabe que ele deve considerar o manual da minha marca para construir algo. E aí, com isso, eu tenho ali uma experiência bem mais interessante para poder utilizar aqui a ferramenta em prol do meu trabalho. Ou seja, não preciso ficar explicando. Copilot, o manual da minha marca tem esses detalhes, essa fonte, essa cor, este tamanho e todos esses detalhes, tá? Você simplesmente ativa a habilidade e ele já vai saber sobre o que você está falando, porque você, de forma prévia, apresentou todos os detalhes necessários. Tudo bem? Então, assim, o Copilot Cowork tem muito mais habilidades, muito mais informações, só que eu vou dar um passo para trás, porque eu preciso trazer alguns outros recursos, tá? Ponto de atenção, Copilot Cowork demanda um licenciamento adicional. Futuramente nós vamos trazer para vocês aqui todo o detalhe como você faz para poder se adequar. Mas eu, por exemplo, sou assinante lá do Cloud, mas eu estou diminuindo o uso do Cloud justamente por conta aqui do Copilot Cowork. Os dois têm a mesma abordagem, só que a diferença é, se eu começo a interagir com o Cloud lá na versão paga, num período de 4 horas ele me dá um limite de uso. E se eu estourar esse limite antes das 4 horas, ele impõe ali um pedágio. Tá? Já que no Copilot não, de ponta a ponta você pode utilizar, ele vai te cobrando conforme o consumo, é um modelo ali de preço justo para esse tipo de cenário. Usou, paga, não usou, você não tem nenhum custo adicional. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui para trazer para vocês um outro conceito bastante interessante, tá? Rodrigo, eu lembro que lá no começo você citou o termo agentes. Mas o que é um agente? Como eu consigo utilizar esse agente aqui no meu ambiente? Pensem o seguinte, senhores. No Copilot Chat, você tem aqui uma interação de ponta a ponta, no qual o Copilot pode buscar os 500 bilhões de algoritmos para te trazer a resposta. Só que se você não for específico dizendo como você quer essa resposta, ora ele vai te responder como advogado, ora como especialista de RH, ora como especialista de operações, tá? E isso às vezes pode atrapalhar a sua linha de raciocínio. Então, aqui no chat normal, você precisa carregar muito mais detalhes em relação ao seu prompt, ali como um todo, tá? Já no agente, você vai treinar um modelo de raciocínio de modo que o Copilot se comporte sempre daquela maneira, tá? Então ele vai assumir uma determinada persona desde o começo, e aí você não precisa passar tantos detalhes para ter ali a sua interação e o seu contexto como um todo. Porém,
Aqui na seção de agentes, nós temos diferentes segmentos de agentes. A Microsoft trabalha com 3 diferentes segmentos. Você tem aqui um agente personalizado, ou seja, você vai criar o seu agente clicando, arrastando e definindo parâmetros, ou seja, você não precisa ser um especialista em tecnologia. Você pode facilmente construir o seu agente dizendo ali qual que é o objetivo do agente, ele vai começar a se comportar de acordo, tá? Daqui a pouquinho eu volto nele. Logo um pouco mais abaixo, nós temos os agentes que a própria Microsoft desenvolveu. Ou seja, a Microsoft, para potencializar o uso do Copilot, ela criou alguns agentes para facilitar o seu trabalho. Em outras palavras, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um agente responsável por me ajudar a automatizar tarefas, criando fluxos de trabalho. Eu tenho um segundo agente que pode estar conectado lá na ferramenta Planner e na medida que eu vou avançando no meu processo de análise de um projeto ou gestão do projeto, o agente ele vai me dando dicas, tá? E eu tenho também alguns outros agentes conectados ao SharePoint, conectados ao pesquisador e algumas outras fontes. Ponto de atenção: alguns desses agentes, eles podem demandar o plano de licenciamento pago ali do Copilot, tá? Então, ao abrir aqui a tela, ele sempre vai mostrar todos os agentes que você tem permissão para ver dentro do seu licenciamento. Se você está na camada gratuita, ele não vai mostrar todos, mas já vai mostrar alguns agentes muito bons, tá? Mas se você estiver na camada paga de uso do Copilot, aí ele vai liberar todos os agentes desenvolvidos pela Microsoft. Temos aqui também um terceiro segmento de agentes, que são agentes criados por outras empresas, como, por exemplo, eu tenho aqui um agente do Zendesk, para quem utiliza o Zendesk como ferramenta de Service Desk. Eu tenho um agente do Asana, que é uma poderosa ferramenta do segmento Kanban. Adobe, que fala por si só, uma das grandes empresas do mundo aí, né? São mantenedora hoje da patente lá do PDF. Se não me engano, acho que já até caiu a patente, mas eles foram pioneiros aí em relação ao uso do PDF, entre alguns outros cenários. Ou seja, você tem também Monday.com, você tem Salesforce e alguns outros players. E o ponto interessante é, as outras empresas entenderam que o Copilot se tornou a principal ferramenta de trabalho do seu dia a dia. Então, se ela puder trazer o agente dela para próximo de você, vai ser muito mais fácil a integração entre os dados que você tem no Asana e toda a experiência de interação que você tem aqui no Copilot, por exemplo, tá? Então, vamos voltar aqui ao canto superior e vamos construir o nosso primeiro agente. Observem que se eu clicar no botão Criar Agente, o próprio Copilot vai trazer aqui um modelo de criação simplificada para que eu construa o meu agente. Ou seja, clicando, arrastando e definindo parâmetros, eu posso construir o meu agente. Então, de agora em diante, a única coisa que eu preciso fazer é descrever o que eu quero que o meu agente faça. Então, vamos criar um agente. Deixa eu pensar aqui num contexto legal. Ó, vamos criar um agente também olhando ali para um cenário de comunicação corporativa, tá? Um agente que vai me ajudar a criar textos de peças de comunicação. Então, vamos lá. Preciso do seu apoio para criar um agente responsável por construir textos e todas as informações relacionadas a uma peça de comunicação. Seu objetivo será analisar o contexto que eu vou apresentar e criar todo um cronograma de peças de comunicação relacionadas ao tema apresentado. O agente deve perguntar quantas peças eu quero criar, quanto tempo essa campanha terá como duração e como será a evolução, se terá o processo de call to action isolado ou se nós vamos trabalhar num modelo de storytelling para entregar o melhor resultado. Então, pessoal, de agora em diante, o grande desafio é você explicar de uma forma específica e mensurável tudo aquilo que você deseja. Na medida que você explicar da forma correta e clicar aqui no botão enviar, o próprio Agent Builder, que é a nossa solução para a construção de agentes, ele vai criar agora o seu agente com todos os detalhes, tá? Dizendo o que ele deve fazer, como ele deve fazer, por quantas vezes e basicamente todos os detalhes é, que você apresentou, tá? Então, o grande desafio agora é
você precisa passar o maior número possível de informações relevantes para que o seu agente ele saiba o que fazer. E mais importante do que dizer o que o agente deve fazer é indicar também o que ele não pode fazer sobre hipótese alguma. Por exemplo, se eu não bloquear o meu agente dizendo que ele deve atuar apenas no contexto informado, o meu usuário pode utilizar o agente para pedir auxílio para solicitar uma pizza, por exemplo. Então, eu não disse que o agente não deve pedir uma pizza. Na hora que o usuário vier aqui no planejador de campanhas e falar, ó, preciso do seu apoio para me indicar quais são as melhores pizzarias da região, ele pode acabar entregando essa resposta, porque afinal você não foi específico dizendo, ó, você vai atuar somente no plano de campanhas. Então, um dos grandes desafios é você enriquecer o texto do seu agente, dizendo o que ele deve fazer, como ele deve fazer, por quantas vezes, de qual forma ele deve entregar e principalmente o que ele não pode fazer sobre hipótese alguma, tá? Dizendo, ó, você é um agente que vai trabalhar apenas como planejador de campanhas, tá? Não responda nada que não tenha sentido com esta linha de raciocínio. Tudo bem? Então, enquanto eu explicava aqui para vocês, observem que o Copilot ele já criou aqui para mim a pré-visualização do meu agente. Ele definiu um nome que eu poderia facilmente clicar aqui no botão de editar e alterá-lo. Ele definiu aqui também uma descrição, ou seja, quem é o meu agente, segundo aqui a perspectiva do Copilot, e você pode editar este texto a qualquer momento. Tá bom? Aqui embaixo ele trouxe um conjunto de instruções dizendo como o agente ele deve se comportar. E aí é fundamental que vocês dediquem um tempo lendo essas informações e façam ali os seus ajustes para que o agente ele seja o mais aderente possível com o seu processo. Tá bom? Se você tiver o licenciamento pago do Copilot, você pode utilizar também fontes de conhecimento apresentando documentos que o agente vai utilizar para aplicar o seu modelo de treinamento e encontrar ali a melhor forma de te responder. E aí nós temos algumas fontes. Você pode utilizar o SharePoint, lá, os documentos que você insere nas suas equipes do Teams. Você pode adicionar conteúdo de reuniões, de conversas, entre outros recursos. Você pode adicionar também informações que estão no seu e-mail, por exemplo. E você pode também adicionar aqui sites públicos como um todo, tá? E aí com isso você vai compor o conjunto de memórias e habilidades do seu agente e a partir daí ele será capaz de te responder da melhor maneira possível, tá? Então tem aí uma série de instruções que você pode usar para criar o agente da melhor maneira. Rodrigo, estou criando aqui o agente, mas eu não tenho certeza se ele está 100% aderente ao meu desafio. Eu posso testar enquanto eu crio? Porque é muito mais fácil eu editar o texto agora do que voltar aqui no agente e editar ele para trabalhar. A resposta é sim. No canto superior direito, nós temos o botão Visualizar. Aqui no Visualizar, você tem uma prévia do seu agente. Por exemplo, o nome do agente, aqui uma breve descrição de quem ele é e já um conjunto de dicas para você iniciar ali o seu trabalho. Se você não souber por onde começar, clique aqui nesses botões justamente para que o agente ele possa te apoiar. Só que aqui eu vou trazer um contexto direto. Por exemplo, preciso do seu apoio para criar uma peça de. Desculpa, errei no texto. Vamos recomeçar, porque senão ele não vai ajudar, né? Preciso do seu apoio para criar uma campanha de comunicação com 5 diferentes peças falando sobre os benefícios do Microsoft Copilot. O grande desafio desta campanha de comunicação é apresentar para o usuário de uma maneira simples e suave como o Copilot pode otimizar o seu trabalho no dia a dia. Então, coloquei aqui o meu desafio e enviei. Agora, o agente, já com aquela persona previamente definida, ele vai construir aqui para mim todo um processo de campanha de comunicação seguindo ali o roteiro que eu indiquei. Tá? Se ele não tiver todas as informações necessárias, ele vai começar a interagir com você. Tá? Ele vai falar: ó, quantas peças você quer criar? E aí ele colocou aqui: ó, você comentou 5, só preciso confirmar para seguir com esse número. Qual a duração da campanha? Uma semana, 15 dias, um mês, entre outros. Então ele vai trazer aqui todos os detalhes. Tá? E aí eu vou pedir para ele o seguinte: você tem total liberdade para definir o tempo da campanha, porém eu preciso que tenhamos apenas 5 peças de comunicação. A plataforma a ser utilizada será o LinkedIn.
Tá? Então, ó, ele colocou aqui, ó, perfeito. Com isso já dá para montar uma campanha redonda, coerente e pronta para execução no LinkedIn. Tá? E aí, observem que ele começou a adicionar aqui todos os detalhes, tá, do objetivo da campanha, público-alvo, e aí ele vai começar a organizar aqui todo o processo. Nosso desafio de agora em diante é analisar se esse conteúdo ele está coerente de acordo com aquilo que eu desejo, quanto campanha de comunicação. Se ele estiver coerente, agora eu simplesmente pego essas informações e eu começo a montar ali a minha campanha de comunicação como um todo. Ó. Ele colocou aqui de 2 a 3 posts por semana, totalizando 5 posts, indicando qual que é o dia no qual cada post deve ser enviado, e logo mais abaixo ele vai começar a trazer ali os textos e todos os detalhamentos ali da campanha, tá? Então, pessoal, é basicamente desta maneira que empresas estão resolvendo ali processos do dia a dia, problemas, ou até mesmo otimizando o seu trabalho, tá? Então, resumidamente falando, o grande desafio e objetivo daqui do Copilot, independente de seu chat, seu agente, ou então o Copilot Cowork, é fazer com que você consiga produzir mais investindo menos tempo. É aqui que vocês vão entender que, por exemplo, o investimento na IA faz todo sentido, porque você investe em IA e recupera em tempo e produtividade, tá? E lembrando, né, o próprio Bill Gates ele já dizia, né, no passado, tá? O tempo ele é o ativo mais perecível do mundo. Você não consegue voltar no tempo para poder reaproveitar um tempo perdido, tá? Então, se eu não consigo reaproveitar um tempo que eu já perdi, né? Porque esse tempo já passou, eu vou reimaginar o futuro. Eu vou criar formas de produzir mais investindo menos tempo. Tudo bem? Então, pessoal, teríamos muito mais tempo aqui para poder falar sobre muitas outras novidades, tá? O que eu fiz aqui foi literalmente trazer a introdução, né? Trazer o básico daqui do Copilot, tá? Mas se eu precisasse fazer um treinamento completo para vocês, com certeza gastaríamos muitas horas, tá bom? Então, o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje era basicamente esse. Eu vou puxar agora a palavra de volta para o Wellington, para que o Wellington explique para vocês como é que funciona aqui os modelos, como é que vocês podem conhecer mais esses recursos, de modo que vocês possam utilizar o Copilot em alto nível para produzir. Tudo bem? Então, Wellington, você está por aí? Opa, que vivo e operante. Que apresentação, hein, cara? Muito densa aí a apresentação, muitas informações bacanas, né? Como você disse, nós temos que trabalhar com aquilo ali pelo menos 10.000 horas para nos tornarmos um especialista. E Exato. veja só, não foi nem por falta de atenção na apresentação anterior, mas aqui eu já consegui pegar mais alguns insights, mais algumas configurações do meu Copilot que eu não fazia antes. Então, sensacional, Rodrigo. Muito bom, cara. Ó, perfeito. Então, tá Pessoal, contigo agora, Wellington. eu vou pedir para vocês aí mandarem as reações, tá? À apresentação do Rodrigo. Foi maravilha, perfeita. Então, enquanto eu compartilho a minha tela aqui, façam aí as honras. Uhum. Maravilha. Vamos lá. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa apresentação, né? Agradeço aí muito ao Rodrigo por todas as informações que foram passadas. Realmente as informações elas foram bem densas, né? A Microsoft tem dado uma atenção muito especial ao pacote Microsoft 365, né? Incluindo aí esses recursos de inteligência artificial com Copilot, né? Foi muito bacana também aprendermos um pouco sobre o Cowork, que é uma ferramenta bem nova aí da Microsoft, salvo engano, foi disponibilizada para a gente conhecer aí no dia 16 de junho, ou Uhum. algo parecido, então é algo bem novo e que vai ajudar bastante aí na produtividade do pessoal, né? Todos conseguem ver minha tela aqui, né? Legal. Bom, pessoal, então falando aí sobre o novo calendário fiscal da Microsoft, digamos assim, a partir do dia 1º/7, haverá algumas mudanças relacionadas a como o licenciamento da Microsoft é oferecido para os seus usuários, né? Então essas mudanças elas acontecem para quem já tem assinaturas do 365 aí vigentes,
elas acontecem também para quem possui interesse, né, em assinar o 365 a partir de agora. E vieram aí com alguns recursos muito bacanas, recursos novos que eu vou apresentar a vocês aqui. Então, acho que aqui agora está todo mundo vendo, beleza. Então, agora a Microsoft, ela reuniu dentro do 365 mais recursos de produtividade, de segurança, de gestão de dispositivos e principalmente inteligência artificial, que é o que nós já temos falado, né? Na nossa apresentação anterior, nós falamos também sobre uma remodelagem aí no modelo de preços da Microsoft, trazendo mais flexibilidade para os seus assinantes. E isso vai iniciar amanhã, tá? Haverá também uma alteração aí de preço importante, principalmente para a linha de pequenas e médias empresas, que chamamos de SMB, né? Mas com essa mudança também no modelo de preços vem muito mais recursos. Muito importante salientar isso. Bom, o que está mudando, gente, no ecossistema da Microsoft, né? Já começou a partir do mês de junho, aí no dia 1º de junho, a Microsoft já começou a disponibilizar para os seus assinantes, por exemplo, maiores capacidades de armazenamento de e-mails, né? Então, muitas pessoas, aí, muitas empresas, principalmente a área de advocacia, armazenam muitos e-mails, né? E com isso, junto com a sua licença aí Microsoft SMB, né, que é a Microsoft Business, também às vezes assinavam o Exchange Online Plano 2 para ampliar sua caixa de e-mail, ou até mesmo essas pessoas em específico eram obrigadas a assinar uma licença Enterprise para ter 100 gigabytes de e-mail, né? A Microsoft já começou a liberar para a linha Business esses 50 gigas adicionais, né? Já acessei alguns clientes hoje, por exemplo, e tem clientes que já têm os 100 gigas disponíveis ali para armazenar seus e-mails dentro do licenciamento 365 Business. Isso é muito bacana, né? Foi uma mudança, pelo menos para a produtividade, que nós entendemos aí é o que vai gerar muito impacto para os assinantes Microsoft. Um outro ponto muito importante é relacionado à segurança, né? A Microsoft disponibilizou no licenciamento ali Business Basic, Business Standard, uma questão relacionada também a e-mail, que é o Safe Links, né? Que é isso? Tem aumentado muito a incidência de ataques de phishing e de spam. E isso não é diferente para quem utiliza e-mail Microsoft, né? Tem chegado muito lixo eletrônico, né? Muitos ataques aí, spoofing, né? E a Microsoft habilitou o Safe Links justamente para ajudar as empresas a se proteger um pouco mais de ataques por e-mail, né? Isso já está disponível também para alguns assinantes da linha SMB, tá? Falando agora de dispositivos, há um maior também controle e gestão centralizada de endpoints corporativos. Como? Através do Microsoft Intune, né, que por entrada entra no licenciamento Microsoft 365 Business Premium, né? Então, o Intune ele é um recurso da Microsoft para gerenciar dispositivos remotamente, e esses dispositivos podem ser computadores, notebooks, tablets, smartphones, né? Algumas assinaturas também para IoT, né? Para ter uma gestão um pouco melhor. Afinal de contas, depois da pandemia, aumentou a incidência de trabalho distribuído, né? Hoje as empresas elas não se limitam mais a uma localização geográfica, pelo menos boa parte delas. Os seus funcionários eles estão distribuídos, podendo trabalhar remotamente. E os recursos de segurança atuais que são centralizados para as empresas já não são mais suficientes para proteger esses dispositivos. Por isso que a Microsoft está vindo muito forte aí com o Intune, tá? E, não menos importante, a IA, o Copilot integrado ao Microsoft 365 em todos os seus aplicativos, né? Como o Rodrigo aqui mostrou muito bem, né? Com muitas informações, o Copilot é uma IA que ela é integrada ao Microsoft 365 e por este motivo há uma segurança adicional nos dados corporativos da organização, tá? Então, essas aqui foram as principais mudanças que a Microsoft trouxe para o caso aí do novo ano fiscal.
Tá? Então, como eu já tinha dito, né, o que muda na operação, o Exchange aí com uma mailbox com maior capacidade, o ambiente um pouco mais simplificado e robusto, o gerenciamento centralizado de endpoints, né, parte de segurança, em que o Defender ele é incluído no ambiente, e também melhores práticas para a centralização das políticas e controles através da governança aprimorada da Microsoft. Quanto à IA, o Rodrigo trouxe aqui para nós o Copilot Chat, né, que já tem muitos recursos ali. Às vezes a gente acaba avançando para um Copilot Studio, né, ou até mesmo para o Copilot dentro das aplicações do Office, e o Copilot Chat já tem muitos recursos bacanas que ajudam no nosso dia a dia, né, com a proteção adequada. Mas além disso, há o próprio Copilot para o 365, que é uma assinatura paga do Copilot, né, que traz mais alguns recursos também ali incluídos na ferramenta, né, alguns recursos mais elevados em relação ao Copilot Chat. O Copilot Coworking, que é fantástico, né? O Rodrigo deu uma palhinha aí para a gente, né? É fantástico o que ele faz. Além disso, também o Copilot Studio, que possibilita a criação de agentes. Esses agentes são personalizados, são agentes que vão um pouquinho além dos agentes que foram mostrados pelo Rodrigo. São agentes ali que nós precisamos ter um conhecimento um pouco mais técnico para atuar, porque envolvem automações e etc. Né? Mas para quem já começa a utilizar o Copilot, os agentes do Copilot pelo chat, para o estúdio é um pulo. Né? Então, isso também já vem embarcado nas assinaturas aí do Microsoft 365, além de ter os modelos de pagamento sob demanda, como já foi explicado anteriormente. Tá? E o Microsoft Scout, que ele é um Copilot um pouco mais melhorado ainda, podemos dizer assim. Né? Ele trabalha em segundo plano, muitas vezes, aí localmente no computador. Tudo isso aí dentro do pacote de IA da Microsoft no contexto para negócios, pessoal. Bom, temos um comparativo aqui que eu não vou me alongar muito, porque nós já passamos um pouco do horário do nosso webinar, mas eu vou deixar o print desse comparativo aqui no chat, porque essa informação aqui ela é muito importante. É justamente a capacidade, né, de cada item dentro das inteligências artificiais da Microsoft para o Microsoft 365. Tá? Então, temos ali as capacidades do Copilot Chat, do 365 Copilot, também conhecido como Copilot Business, Copilot Coworking, Scout e o Studio. Tá? Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês, porque não vai dar tempo de eu detalhar um por um, mas é uma informação bem bacana. Já vou colocar agora aqui no chat para todos. Bom, pessoal, vamos lá. E falando de todos esses recursos que a Microsoft trouxe para nós, né, o que acaba pensando, né? Puxa, nós vamos ganhar muita produtividade, né? A IA, ela justamente é disruptiva, ela veio para mudar vidas, para mudar organizações, mudar o contexto de trabalho. Tem muitas pessoas até arriscando que essa era da IA é uma nova revolução industrial, né? De tão inovador que é o processo, tá? Por outro lado, quanto mais ganhos nós temos, quanto mais facilidades nós trazemos para a nossa vida, também há riscos. Né? Até a gente fazendo ali aquela comparação com o Pix, não é super fácil mandar um Pix? Acaba sendo muito fácil mandar um Pix para uma pessoa errada também. Né? E aí para voltar é muito difícil, apesar de regras aí um pouco mais rígidas do Banco Central. Com a IA é a mesma coisa. A partir do momento que você ganha muitas facilidades com a IA, você também amplia aí a sua exposição, ou melhor, a exposição dos dados da sua empresa a riscos, né? Então, quais são os principais riscos? Exposição dos seus dados por permissões incorretas dentro do próprio ambiente. Como o Rodrigo disse, você vai configurar um agente, você precisa dizer exatamente o que ele faz, mas também o que ele não faz. E aquele agente ele pode ser um vetor de segurança dentro da sua empresa.
onde o usuário ele pode solicitar informações que ele não deveria saber ou que ele não deveria ter permissão dentro do seu ambiente se o agente não estiver bem configurado e se o seu ambiente não estiver bem configurado com as permissões corretas. Então, isso é muito importante. Uma outra questão é a falta da governança no uso da IA. Também vou trazer aqui, Rodrigo, estou usando algumas informações que você trouxe. A organização não tomar uma decisão para o uso da IA também é muito perigoso, né? Nós temos aí alguns casos de clientes que nós configuramos algumas ferramentas de segurança e tal, como o DLP, por exemplo, ali os rótulos de confidencialidade para a proteção dos arquivos, e os nossos relatórios acabaram demonstrando que os usuários dentro da empresa acabam vazando essas informações, ou melhor, a tentativa de vazamento das informações sem saber de nada, ao usar um GPT gratuito, um Claude gratuito, o próprio Gemini, né? E ali também algumas outras informações que foram importantes. Uma usuária que pegou uma peça processual muito importante para o escritório onde ela trabalha e tentou colocar no notebook LM do Google, né, com dados sensíveis ali, e na hora começaram a vir alertas de vazamento de dados sensíveis por conta dessas configurações que nós deixamos nos ambientes. Mas e os ambientes que não têm? Como que você tem certeza que o seu usuário hoje está utilizando as informações de uma maneira segura, né? O seu usuário ele foi orientado a anonimizar os dados, a quais dados ele pode expor na rede e quais dados ele não pode expor. Então, isso é muito importante nós sabermos. Tá? Então, o que nós temos visto, pessoal, normalmente são esses riscos aí, exposição de dados sensíveis ou usuários tentando utilizar agentes para acessar dados sensíveis dentro da empresa que, porventura, ele não deveria ter acesso. Tá? Bom, como se proteger disso? Né? Então, a Microsoft oferece aí alguns serviços muito importantes e que a PHS é muito habilitada para habilitá-los, que envolve o Microsoft Entra ID, que é uma gestão de usuários de autenticação dentro do seu ambiente do 365, né? O Microsoft Intune, que traz aí o controle centralizado dos endpoints e políticas de conformidade, inclusive para quando o usuário utiliza um dispositivo pessoal para entrar na sua rede, né? Antigamente, nas empresas que tinham a rede centralizada, havia um procedimento para os departamentos de TI e segurança da informação colocar um dispositivo desconhecido na rede. Hoje, com a nuvem, né, e a flexibilidade dos modelos de trabalho, essa forma de incluir dispositivos no seu ambiente de TI, ela muda um pouco. Tá? Então, ali também temos o Microsoft Defender, né, que em conjunto com o Intune consegue padronizar esses acessos e gerar uma segurança maior dentro da sua empresa, e o Microsoft Purview, que ele classifica, faz a rotulagem automática dos arquivos e a governança de informações sensíveis com a DLP, né, que é a prevenção de perda de dados aí, do seu ambiente. Bom, a PHS ela é habilitada para configurar todos esses aplicativos, ou melhor, funcionalidades dentro do seu 365. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas, elas nem sabem, né, que isso está disponível dentro das suas assinaturas. Então, pessoal, sabendo de tudo isso, agora o momento é de agir, né? Nós recomendamos aí que vocês avaliem o ambiente do Microsoft 365 de vocês, se por acaso vocês ainda utilizarem, ou quem utilizar, um ambiente com servidor local, servidor seja Windows, também há alguns recursos ali que nós podemos avaliar, né? Identificar e mitigar os riscos do seu ambiente, né? Precisa revisar as permissões, verificar a governança, documentação, políticas, né? Como que é essa questão da exposição de dados, que é muito importante também, antes de escalar a IA com segurança, né? E aí planejar a adoção de IA, tá bom? Com também, quando a gente fala de segurança, há políticas de segurança, mas também para a IA, há políticas de IA com segurança, né? Como que nós unimos o melhor de cada um
para que seu ambiente fique seguro. É o passo 3. Legal? E para isso, a PHS traz para vocês aí uma promoção que é válida até hoje, dia 30 de junho, de um desconto especial para a implementação de 4 serviços de segurança. É um pacote completo, tá? Envolvendo o Entra ID avançado, o Microsoft Defender, o Microsoft Intune e o Microsoft Purview. Para quem já tem o licenciamento Microsoft 365 Business Premium, essas licenças aí, elas já vêm embarcadas, tá? E se por acaso você tiver esse licenciamento, nós também te ajudamos a fazer uma avaliação para saber se todos esses serviços, todos esses recursos estão habilitados, tá bom? Recebi uma informação nova aqui, pessoal. Não vai mais até o dia 30 de junho. Só que a gente vai levar até o dia 3 de julho aí para vocês conseguirem pensar, analisar, né, como está o seu ambiente, entrar em contato conosco e tomar uma decisão. Então, até o dia 3 de julho, um desconto especial para vocês aí de 15% num pacote completo de implementação de segurança com treinamento dos seus usuários. Maravilha? Aqui, né, como eu não estou aqui só para vender nada para ninguém, mas vou disponibilizar novamente o link do e-book para vocês baixarem, né, com conteúdo fantástico aí apresentado pelo Rodrigo e que eu tenho certeza que vai ajudá-los no dia a dia. Vou deixar aqui mais uns 15 segundinhos. Bom. E aqui também um código QR para vocês entrarem em contato conosco. Caso tenham dúvidas, caso se interessem, né, pelos serviços apresentados, tenham dúvidas sobre a utilização do Copilot Chat no seu ambiente, tá? Entre em contato com o nosso time aí, que através dos departamentos comercial e sucesso do cliente, nós podemos atendê-los. Tá bom? Falem aqui com a Simone, com a Paloma, que elas estão prontas aí para conversar com vocês e tirar o máximo de dúvidas possível sobre esses recursos da Microsoft. Bom, pessoal, e por hoje aqui é isso, tá? Eu vou agradecer aí, novamente aqui puxando o Rodrigo para a nossa conversa. Tá por aí, Rodrigo? Eu tô por aqui sim. Acho que só tá com Opa. probleminha para abrir a minha câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Voltei, agora eu consegui. Imagina. Legal. Pessoal, só um apontamento. O chat falou aqui que não estão conseguindo acessar o QR Code. Não estão conseguindo acessar? Bom, pessoal, fiquem no chat aí que nós vamos verificar o QR Code e mandar o link para vocês. Esse link já traduzido do QR Code, ok? Pode deixar conosco que nós vamos disponibilizar no chat aqui. Okay. Maravilha? Gente, novamente aí, muitíssimo obrigado a todos. Rodrigo, novamente obrigado pela apresentação aí, ter nos ajudado aí com seu conhecimento, tá? Agradeço aí a todo o nosso time técnico, também que pôde providenciar esse webinar, que mais uma vez foi fantástico. Agradecer aos nossos patrocinadores e desejo aí uma boa tarde a todos. Um forte abraço, pessoal.